Eu quero vos cumprimentar, todos os irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paulo escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo. Capítulo 3, verso 16. Diz assim: toda a escritura divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, instruir em justiça. A palavra de Deus ela é que nos conduz nós aos céus. Em Números, capítulo 23, versículo 19, diz assim: Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura direi não faria, falaria e não confirmaria. Jeremias, capítulo 1, verso 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, o que vês? Diz Jeremias: veio a vara de amendoeira. Viste, venho, porque eu velo pela minha palavra para se cumprir. Jeremias 22, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias 23, versículo 29. Não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Salmos, de número 119, verso 9. Como purificar o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos, de número 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Salmos, de número 119, versículo 103, diz assim: ó quão doces são as tuas palavras, meu paladar, mais doce que o mel a minha boca. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. João, capítulo 15, versículo 3. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor dos Exércitos: santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lucas,
capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: esta é, pois, a parábola. A semente é palavra de Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é para padecer pensamento e intenções dos corações. Lucas, capítulo 5, versículo 5. Respondendo Simão disse: Mestre, toda noite trabalhamos e nada apanhamos, mas segundo a tua palavra lançarei a rede. Tito, capítulo 3, verso 8. Fiel esta palavra, isso quer que deveras afirmes. Mateus, capítulo 8, versículo 8. Respondendo o centurião disse: Mestre, não sou de quem debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. Mateus, capítulo 24, versículo 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aí está um relato bíblico para a nossa meditação, para a nossa edificação, porque a palavra de Deus, ela serve para edificar, serve para exortar e serve para consolar. Então a palavra de Deus, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O apóstolo São Paulo, falando através de uma inspiração eterna do Deus eterno e Espírito Santo, ele falou uma palavra hebraica, que quer dizer ensinar, redarguir e corrigir, instruir em justiça. Ela traduzida para o grego quer dizer ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. A palavra exortar, traduzida para o grego quer dizer ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então um homem, quando toma posse da palavra para falar da palavra de Deus para o coração daqueles que almejam assim ouvir a mensagem salvífica da cruz, ele fala palavra de ensinamento, fala palavra que é redarguir, palavra que instrui em justiça, palavra que leva o homem para os céus, palavra que edifica, palavra que exorta, palavra que consola. O salmista Davi, nos Salmos de Números 23, verso 4, ele disse: porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado me consola. Agora meditamos na palavra de Deus, o que diz o sacrosanto livro da palavra de Deus, fala para nós. A vara serve para bater, e o cajado serve para
consolar. Se a vara que serve para bater, ela consola, e o cajado foi feito para bater, o cajado não foi feito para bater. O cajado foi feito para consolar. Se a vara que foi feita para bater, ela consola. E o que é a vara? A vara é a palavra de Deus, que quando a ovelha está desagarrando do aprisco, o pastor usa a vara para assim conduzir a ovelha na presença eterna do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Quando assim a ovelha está saindo da trilha, da vereda da justiça, o pastor usa a vara para que assim a ovelha venha entrar na trilha da vereda da justiça e assim possa beber da água cristalina e comer da grama verdejante que o bom pastor escolheu para ele assim apacentar o rebanho de Cristo. Jesus Cristo é o sumo pastor. Jesus Cristo disse assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus falou bem claro para nós que ele é o bom pastor. O bom pastor, ele não vê a sua situação financeira, ele não vê a sua situação física, ele não vê a sua situação que ele se passa, mas ele assim aplica a palavra. O pastor tem que ter o cajado, o pastor tem que ter a vara, o pastor tem que ter o óleo, o pastor tem que ter o cutelo, o pastor tem que ter vida santa na presença do Senhor Jeová, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da palavra santa e revelada pelo poder eterno do Espírito Santo. Pastores segundo o coração de Deus, Jeremias capítulo 3, versículo 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que apacente com ciência e com inteligência. O pastor, segundo o coração de Deus, ele apacenta o rebanho de Deus com ciência e com inteligência. Ciência não adquirida em livros seculares, ciência não adquirida em faculdades seculares, ciência não adquirida em livros teológicos, ciência não adquirida em faculdades teológicas, mas ciência que vem dos céus para os nossos corações. Como diz em Provérbios, capítulo 9, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então, se o homem tem o temor do Senhor, ele já tem o princípio da sabedoria. E assim, quando ele vem para a presença de Deus, essa sabedoria, essa ciência, ela é aperfeiçoada na presença de Deus Altíssimo. E assim, o homem que tem o temor do Senhor, ele anda conforme a palavra de Deus, ele anda conforme o Espírito Santo queira que ele anda. Ele anda conforme o sacrossanto livro dos céus diz, e as sagradas letras fala para com ele. E assim, o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 29,
verso 18, ele disse: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, bem-aventurado é. Então, se nós não aplicarmos a palavra de Deus para os corações daqueles que ouvem a mensagem salvífica da cruz, o povo se corrompe, o povo distancia dos caminhos do Senhor, o povo comete pecado abomináveis aos olhos do Senhor. Mas se nós aplicarmos a palavra de Deus conforme ela é, extraindo desse livro, porque diz a palavra de Deus bem claro para nós, o sábio Salomão falando em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9, e diz assim: quanto mais sábio for o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, atentou, esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Se nós esquadrinharmos esse livro, se nós extrairmos desse livro a mensagem para aplicar no coração das pessoas carentes, necessitadas, que precisam ouvir, aí nós vamos ficar atentos, nós vamos esquadrinhar, nós vamos compor provérbios. O compor provérbios que o sábio Salomão falou é explanar a palavra na direção eterna do Deus eterno e Espírito Santo, o inspirador desse livro, o inspirador dos profetas, o inspirador dos patriarcas, das matriarcas, dos profetas, das profetisas, dos discípulos e dos apóstolos. Então, assim, se nós guardarmos a palavra de Deus no coração, de maneira nenhuma não vamos pecar contra o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra para o vosso coração, em nome de Jesus. Amém.